Fala galera, boa tarde a todos. Bom, como prometido, né, a gente vai fazer agora um tutorial sobre o PSPP, né, para que vocês assistam o vídeo, realizem uma prática, pelo menos eu sugiro que vocês realizem mais de 2, 3, até 4 práticas, né, com a mesma planilha, assistindo o mesmo vídeo, para que vocês venham ter um bom êxito na prova de bioestatística que irá acontecer sexta-feira, beleza? Tá. Então o tutorial a gente vai começar, né, com o nosso passo a passo, e a primeira coisa a se fazer é, eu vou abrir para vocês agora essa planilha que vocês estão vendo aqui, tá? Onde tem esse círculo piscando, que é a planilha onde vai conter aqui os dados coletados de uma possível avaliação física, beleza? A gente vai abrir essa planilha do Excel com o nome planilha 1. Vamos esperar o computador impossível processar a planilha. Tá, a planilha já foi aberta e aqui vocês podem visualizar a mesma planilha que a gente trabalhou em sala de aula, né? Começando aqui com maturação sexual, aí vocês veem a variabilidade, estatura, peso corporal, dobra cutânea tricipital, dobra cutânea subescapular, arremesso de medicine ball e salto horizontal. A única diferença da planilha de sala de aula foi que eu inseri essa nova coluna aqui com o nome sexo, né? Em quem tem os números 1, estão vendo aqui, ó, e tem os números 2, tá? Que eu vou falar para vocês quando a gente abrir o PSPP, em que a gente vai chamar tanto o número 1, tanto o número 2, eu vou escolher no dia da prova, quem estão representando esses números. Ou o número 1 será meninos ou homens, e o número 2 será meninos ou mulheres, ou a gente pode trocar também um sexo, não importa isso, tudo bem? Bom, a gente já abriu essa planilha, né, que é a planilha que a gente vai utilizar no PSPP, e agora a gente precisa fazer uma coisa. Assim que a gente abre a planilha, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder jogar para o programa é: olhem bem, vejam bem se todos os números estão divididos por vírgulas, tá? Eu falei para vocês na aula, não deixem a divisão de casas decimais por pontos. Olhe bem se estão todos divididos por vírgulas, porque podem apresentar erros lá na hora do tratamento estatístico. Dê uma olhada por cima da tabela, tá tudo ok? Agora a gente vai precisar salvar essa planilha em arquivo texto, tudo bem? Como é que salva isso? A gente vai lá em arquivo, aqui em cima, onde está piscando aqui o cursor do mouse, o círculo. A gente clica em arquivo, espera abrir a nova janela, né? Em seguida a gente vai em salvar como. Quando clicar em salvar como o meu Microsoft eu estou usando a versão 2016, o de vocês provavelmente, quem não tiver com 2016, provavelmente vai aparecer diferente essa janela, mas não tem problema. Vocês vão salvar no local que vocês preferirem, tá bom? Aqui no caso, eu vou salvar a minha planilha na área de trabalho. Então eu vou lá em procurar aqui no meu, tá? Vou lá em procurar, que é para procurar a área que eu vou salvar dentro do meu computador, né? E aqui ele já abriu, ó, a área de trabalho, que é o local que eu vou escolher. E vocês podem ter escolhido aqui em downloads, onde está piscando, em documentos, tá? Para facilitar aqui o tutorial, eu vou salvar na área de trabalho, beleza? Só que quando você for salvar, qual é o grande macete aqui? Para salvar em arquivo texto, vocês têm que analisar o tipo do arquivo que vocês estão salvando, tá? Para manter o padrão, o tipo de arquivo salvo aqui, ó, vai ser pasta de trabalho do Excel, beleza? Esse é o padrão do salvamento do Excel. Então, para vocês salvarem arquivo texto, vocês vão clicar onde tem aqui, ó, tipo, tá? Onde tem um círculozinho piscando. Vocês vão clicar aqui e vocês vão procurar um arquivo com o nome de... Vocês tanto podem salvar em texto MS-DOS, TXT, mas na aula passada a gente salvou o arquivo em CSV, MS-DOS, tá? CSV, tudo bem? Vocês vão salvar nesse modelo aqui, que foram os modelos, foi o tipo de arquivo que vocês trabalharam na aula.
Para vocês não confundirem, vocês salvam em CSV MS-DOS, tá? Entre parênteses aqui, asterisco ponto CSV. Clicando aqui, você viu que o tipo, né, já foi selecionado e você já viu que na área de trabalho já apareceu a minha janelazinha aqui, beleza? Tá tudo ok, o tipo do arquivo mudou, minha área já foi escolhida, minha zona de salvamento. Agora eu vou clicar em salvar. E aí vai aparecer essa pergunta para você, assim: confirmar, salvar como? Você quer confirmar a planilha 1 CSV? Ela já existe, deseja substituir. Por que apareceu isso para mim? Porque já tinha uma na área de trabalho que eu tenho criado para vocês, tá? Durante a aula. Então, deseja substituir? Ou sim. Até porque a outra ela não tinha a variável sexo, tá? Então já substituí minha planilha, já salvei lá. Em seguida apareceu essa nova janela. O tipo de arquivo selecionado não suporta pastas de trabalho que contenham várias planilhas. Dois pontinhos. Para salvar apenas a planilha ativa, clique em OK. Para salvar todas as planilhas, salve-as individualmente, usando nomes de arquivo diferentes, ou escolha um tipo de arquivo que suporte várias planilhas. Só é clicar OK, pessoal. OK, tudo salvo, tudo belezinha, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou minimizar minha planilha, né? Nunca é legal fechar, porque pode ser que a gente precise dela quando estiver utilizando o PSPP, beleza? Então eu oriento que vocês minimizem, tá? Voltei aqui para minha área de trabalho, vou procurar aqui o ícone do PSPP, tá aqui ele, achei, beleza? E vou abrir o meu programa PSPP, né, para realizar aqui o tratamento estatístico. Vou esperar aqui um pouquinho para o PSPP ser aberto. Roda, roda, roda. E abriu. Tá. Abriu o PSPP. PSPP abriu com essa janela totalmente branca, apenas com o caso aqui em cima. Vocês podem perceber o tal cursor do mouse, né? Para vocês digitarem números. E aqui a gente vai tentar importar a planilha que a gente salvou em arquivo de texto ou arquivo CSV para dentro do PSPP, tá? O PSPP muitos de vocês reclamaram, porque o PSPP ele ainda não tem, pelo menos que eu saiba, não sei se já editaram, mas a versão dele é em inglês, né? E algumas palavras é bom que a gente acaba treinando também o nosso vocabulário com língua estrangeira, de palavras pequenas e palavras fáceis, e aí a gente consegue desenvolver melhor um vocabulário com a prática, né? E para a gente cortar essa planilha, no caso, a gente vai ter que ir em arquivo ou pasta, né? No caso aqui em file, né? Vou clicar aqui em File e aí ele vai perguntar: você quer uma nova planilha? Você quer abrir um Open, uma planilha? Ou você quer importar data, import date? Né? Eu quero importar os dados, pessoal. Então eu vou aqui em import date. E aí vai abrir uma nova janela para mim, né? Tem dizendo assim essas palavras: Recent, Home, Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Videos, Trash, Unidade DVD, RDable e OS. Ou seja, tá abrindo aqui as opções de pastas que existem em meu computador, tá? Vocês lembram onde eu salvei? Eu salvei na área de trabalho, que é a mesma coisa que Desktop. Vou aqui clicar em Desktop e provavelmente vão aparecer todos os arquivos que lá estão salvos, tá? Todos. Por que vão aparecer todos para mim? Porque aqui embaixo, ó, trazendo o cursor do mouse aqui para baixo, onde está piscando aqui, ó, eu selecionei a opção All Files, ou seja, todos os arquivos, tá? Vejam, é bem importante saber ou perceber se essa opção está marcada, porque podem ter tanto aqui, ó, texto files ou all files, tanto faz. O ideal é que apareça sua planilha que foi salva lá, beleza? Não sei se vocês já conseguiram achar, mas a minha planilha está aqui, ó, planilha 1 CSV, que foi o arquivo que eu salvei, tá? A planilha original do Excel, ela tá aqui embaixo, ó, planilha 1 XLSX, tá bom? Então eu vou escolher qual? A planilha texto que eu salvei, planilha 1 CSV, já selecionei, tá aqui pintadinha de azul, e agora eu vou lá aqui embaixo, ó, tô vendo aqui embaixo, onde estão piscando, aqui embaixo do lado direito, e vou clicar em Next. Cliquei em Next. Pessoal, em algumas pessoas podem aparecer aqui outra janela quando eu clicar em Next. No meu caso aqui, provavelmente pela versão
do Windows que eu estou usando, já aparece uma janela cinza de cara, tá? O que é que eu vou fazer? Eu poderia continuar clicando aqui em Next, que está aqui embaixo, ó, lado direito, tá vendo? Estão piscando um círculozinho. Ou eu posso ir direto e clicar em Finish, que é finalizar a importação, tá bom? Então eu já vou clicar em Finish logo de cara. Cliquei em Finish. Não apareceu mais nada mais uma vez, mas aqui já mudou os nomes, aqui embaixo, mais uma vez do lado direito, o nome das opções de onde a gente tem que clicar, né, das ferramentas. Então aqui eu vou clicar em Apply, de aplicar. Cliquei em aplicar e bam, bam. Que maravilha, professor! O que é que a gente percebeu? Que a planilha do Excel salva em arquivo CSV acaba de ser importada para dentro do nosso programa PSPP. E rimou, ficou legal. Só que vocês percebam que eu disse uma coisa para vocês que é interessante realizar. Eu sugeri, ou seja, sigam isso, em que é interessante deixar a planilha do Excel que vocês estavam mexendo minimizadas, ou seja, abertas, porque pode ser que a gente precise utilizá-las depois. Aqui é um caso, né, bem comum de acontecer, que é o que? A planilha ela ser importada, tá? Acontecer de vir duas colunas aqui em cima, variável 10 e variável 11, sem nada. Lembrando que onde tem pontinhos, estão contando como números, tá bom? Onde tem pontinho nas células livres, esses pontinhos estão sendo contabilizados como casas decimais ou como números, como variável, tá? Então a gente vai precisar excluir eles aqui. Aqui também na primeira linha, ó, onde eu cliquei aqui, que selecionou tudo, também está sendo representada com pontinhos, tá bom? Então tá preenchendo essas células que estão vazias, só que por ter esses pontinhos, elas estão pensando que é um sujeito a mais, que é uma variável a mais, tá? Então, a primeira coisa a se fazer aqui é, vou clicar no número 1, em cima dele, com o botão direito e vou em Clear Cases, que seria limpar as casas, tá? Ou limpar as células. Clear Cases, limpei tudo bonitinho, ou seja, aquela linha especificadamente ela foi excluída. E agora eu vou selecionar a variável 10 e vou fazer a mesma coisa. Clear Variables. Agora eu cliquei na variável 11, Clear Variables, tá tudo ok, tá? Essa coluna vai ficar aqui ao lado, como última coluna toda em branco, porque ela entende, o programa entende que você, se você precisar ou necessitar de adicionar outras variáveis, você já pode utilizá-la, tá bom? Então não precisa apagar, pode mantê-la aqui. Tudo ok, tudo bonitinho. Eu tô rolando aqui os dados aqui para baixo, né? Para saber se ainda não tem pontinhos. Eu acabei de encontrar os pontinhos aqui embaixo, tá bom? Significando o seguinte, ó. Eu tenho 68 indivíduos, né? 68 sujeitos aqui na pesquisa. Só que por ter esses pontinhos aqui preenchendo as outras linhas, ele iria contar na hora da estatística que eu teria 84, ó. Tá vendo? Que aqui até 84 ainda tem os pontinhos. E isso não posso deixar. O que é que eu vou fazer? Vou clicar lá, vou arrastar, selecionei, tá? Cliquei, arrastei, botão direito, Clear Cases. E aí que maravilha. Agora eu selecionei, você viu que 69 apareceu porque ele, com a mesma impressão aqui da coluna 10, né? Ele vai ficar em branco esperando aqui a gente inserir outra variável, então também não tem problema essa linha 69, porque ela está em branco. Belezinha, pessoal, tá tudo ok, deixei minha planilha aqui limpinha, tá? Só que tem uma coisa, os nomes das variáveis, elas não vieram na importação, por isso que eu disse, vamos deixar aqui minimizado a planilha do Excel. Eu vou lá na minha planilha do Excel, tá? Lembrando que para inserir os nomes das variáveis, a gente tem que vir aqui embaixo, ó, e variável view, tá vendo onde está o cursor do mouse aqui piscando? Variável view significa visualização das variáveis, tá? Aqui é visualização dos dados e aqui é visualização das variáveis, beleza? A gente vai clicar aqui em visualização das variáveis. E aí vai aparecer aquela nova planilhazinha, né? Aonde, lembrando que cada linha dessa representa
cada coluna dessa, tá? Então, se vocês perceberem, ó, coluna variável 1, vou clicar aqui, é a linha variável 1, coluna variável 2, clique aqui embaixo, é a linha variável 2, e assim sucessivamente. Então, sempre que a gente alterar um nome na linha 1, a gente vai alterar o nome na coluna 1. Por exemplo, quem seria, ou na verdade, quem é o nome que representa a variável 1? Vamos lá de novo aqui no Excel, ó. Tô vendo aqui onde está indo o mouse. Vou abrir a planilha do Excel. E aí minha coluna 1, na verdade, é maturação. Então eu vou lá no PSPP, volto lá para o PSPP, variável view, e aqui vai ser maturação, ok? Digitei maturação e dou um enter. Ele vai continuando descendo. A segunda variável era, voltei lá no Excel, sexo. Vou digitar sexo, enter. A terceira variável era idade, depois estatura, depois peso. Idade, depois estatura, depois peso. Depois de peso vem dobra tricipital, que vou chamar de DT, e dobra subescapular, que vou chamar de DS. Depois medicine ball e depois salto horizontal. Dobra tricipital, DT, dobra subescapular, DS, depois medicine ball e salto horizontal e enter. Opa, criei uma nova variável, é só clicar aqui no 10 e clear variable, tá? Coloquei os jambos aqui, vamos lá voltar em visualização dos dados e ver, oh, que maravilha, tá tudo bonitinho, né? Tá tudo maravilha. Você viu que legal? É só arrastar aqui, tudo maravilha. Beleza? Vamos conferir comigo aqui, ó. Maturação, sexo, idade, estatura, peso, dobra tricipital, dobra subescapular, medicine ball, salto horizontal. É uma coisa bem importante saber, tá? Parece brincadeira e besteira, mas as pessoas se confundem. Há por necessidade a exigência de os números que estão aqui representarem o nome que está em cima da sua linha, tá? Porque não adianta, por exemplo, o sujeito colocar aqui, essa 7, 10, 12, 10, 7, 9, 8 eu vou chamar de maturação. Não, pessoal, não pode, beleza? Tem que seguir a mesma coisa que está lá no Excel. Os números que estão tabulados embaixo representando os números que estão em cima. Isso tem que ser seguido para poder a estatística dar certo, tá? Até uma questão de lógica. Para a planilha não ficar bagunçado, não adianta eu chamar 41,6 de maturação. Então tem que seguir a ordem, tem que seguir o padrão de formatação, beleza? Vou voltar aqui de novo para a variável, viu? Tá. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, o tipo de números, o tipo de variável que a gente está nomeando, no caso, maturação, o tipo dela é o que? Vou clicar aqui no quadrado, ele pergunta, é numérico e outras variáveis. Pessoal, a planilha que eu vou passar para vocês, as variáveis elas são numéricas, tá bom? Então, por padronização, eu só quero que vocês, vou dar OK aqui, eu só quero que vocês confiram lá no type, que é tipo, se estão aparecendo os nomes numéricos, tá? Se está aparecendo os números numéricos, beleza, não precisa mexer, tá bom? Vou afastar aqui só um pouquinho. Aqui o width ele quer saber a largura da nossa coluna, tá? Não tem para que a gente mexer nisso, não tem problema, tá bom? Aqui ele quer saber aqui, ó, as casas decimais, tá bom? É interessante que se a gente estiver trabalhando com variável que tenha dois números após a casa decimal, por exemplo, como peso, como estatura, a gente não deixe só uma e a gente acrescenta clicando no mais para 2, tá? Peso, vou clicar em 2. Dobra tricipital eu vou deixar 1. Dobra subescapular vou deixar 1. Lembrando, é só clicar em cima ou clica no mais. Na verdade, vocês podem adicionar clicando no próprio número do teclado, que é mais fácil, tá bom? Arremesso medicine ball. Arremesso medicine ball é uma variável que é medida pela distância, né? Ou seja, quanto mais longe ela arremessar, né, melhor a média dele, melhor a medida dele de arremesso, a potência. Então, normalmente é em metros, né, em alguns centímetros. Então, vou deixar aqui
em duas casas. Salto horizontal a mesma coisa, é a distância, vou deixar em duas casas, depois já vírgula. E aqui o que mais? Estatura. Estatura eu só preciso de uma casa depois já, duas casas depois já vírgula, tá? Idade não, sexo não, maturação não, porque maturação na verdade está representada por 2, 3 ou 4, né? Não tem variação. Sexo também 1 ou 2, idade é o valor em anos absoluto, então não há necessidade. Para ver se está tudo ok, a gente volta lá em data view, né? E a gente vai ver aqui, ó, medicine ball, peso, estatura, duas casas após a vírgula, está tudo bonitinho, está tudo direitinho. Voltei para lá e aí a gente vai ver aqui. Tudo ok. Decimal, label. Label seria nomes que vocês iriam dar aqui no caso a sua variável para poder apresentar melhor seu gráfico, tá? Não há necessidade, beleza? Não há necessidade. Agora, por exemplo, maturação, eu posso chamar ela de quê? De estágio maturacional, tá? Enter. Sexo, eu posso chamar de quê? Pode ser masculino ou feminino, enfim, não importa, tá? Estatura, você pode dizer que foi a altura em pé, né? Por exemplo, é a altura em pé. Peso, você pode chamar de massa corporal. Opa, errinho aqui. Massa corporal. DT, você vai dizer que é gordura do tríceps, enfim, não há necessidade de colocar os labels, tá? Os nomes das variáveis. Isso é mais para ser apresentável, melhor apresentável lá na hora dos gráficos. Aqui é uma coisa bem importante, beleza? Que são os value labels, tá? Ou seja, são os valores que a gente precisa dar aos nomes. Lembram disso? Quem são as variáveis aqui que precisam ser caracterizadas? Ou melhor dizendo, categorizadas ou caracterizadas, né? A gente precisa categorizar algumas variáveis que estão aqui. E para a gente saber quem há a necessidade de categorizar, pessoal, a gente tem que saber primeiro o que é que a gente quer fazer. Se a gente quer comparar meninos e meninas, se a gente quer comparar os 3 estágios de maturação, estágio 2, 3 e 4, isso a gente precisa saber. Então, para esse exemplo aqui, para essa videoaula, eu vou fazer duas análises estatísticas, tá bom? Duas análises estatísticas. Eu vou fazer uma análise estatística comparando dois grupos, meninos e meninas, e vou fazer uma análise estatística comparando os 3 estágios maturacionais, estágio 2, 3 e 4, beleza? Então, se são esses estágios e são os sexos que vão ser grupos, que vão ser categorizados, eu preciso dar nomes aos grupos, tá? Então eu vou voltar de novo aqui, ó, variável view, quando o cursor do mouse está piscando, tá? Variável view. Vamos lá, value labels, dê valores aos nomes. Maturação, eu vou clicar aqui onde tem esses 3 pontinhos, estão vendo que estão piscando aqui? Onde tem esses 3 pontinhos e vou dizer o valor 2 do estágio que está lá da maturação vai ser chamado de estágio 2 e clico em adicionar. Voltei para cá, o valor 3, onde tem lá os números 3, vai ser chamado de estágio 3. Para adicionar. Quando tiver o número 4, ele vai representar para mim o estágio 4. Beleza? E aí ao final, conferiu, tá tudo ok, eu vou dar um OK. Beleza? Já apareceu aqui, ó. Assim que você colocar o cursor do mouse em cima, ela aparece aqui. Deixa eu voltar aqui, aparece aqui pretinho para vocês, tá vendo? Estágio 2, o 3 vai ser estágio 3 e o 4 vai ser estágio 4. Correct, Jason. Beleza pura. Agora vamos categorizar o sexo. Por quê? Porque eu posso querer comparar meninos e meninas. Então eu preciso dizer que onde tiver o número 1 lá, vai ser representado os meninos ou as meninas. E onde tiver o número 2, vai ser representado os meninos ou as meninas. Beleza? Para isso eu preciso decidir. Então o sexo aqui, eu vou chamar de, onde tiver o número 1, vai ser meninos. Adicionei. Onde tiver o número 2, vai ser meninas. E eu adicionei.
Tá tudo ok, tá tudo bonitinho, dou um ok, beleza? Para ver se realmente tá lá, só clicar em cima, espera aparecer a tarjazinha preta. Vai ser meninos, 2 vai ser meninas, tudo ok. Idade não precisa categorizar, porque eu não quero comparar entre as idades, eu não quero comparar entre a estatura, eu não quero comparar entre o peso e assim sucessivamente. Eu só quero comparar. Primeiro eu vou fazer uma estatística comparando entre os 3 estágios, se existe diferença para essas variáveis aqui, ó. Ou depois eu vou fazer uma estatística comparando entre os sexos para ver se existe diferença entre os sexos para essas variáveis aqui, ó. Beleza pura? Vamos dar sequência então. Missing values. O que seria isso? São os valores ausentes. Lembra que eu falei? Se existir um valor ausente, vocês têm que dar número a esse valor, tá? Vocês têm que dar número a esse valor para chamar ele de ausente. São os missing values, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui que possivelmente pode até ser que caia na prova, tá bom? Então, ó, data view, eu vou dizer que eu deixei de coletar, deixa eu escolher aqui a estatura desse menino, ó, tá vendo? Na linha 7, que seria o sujeito 7, o que é que eu tô dizendo que é menino? Porque aqui tá o número 1, tá vendo aqui, ó? Então o número 1 é menino. Eu já categorizei lá. Eu vou dizer que a estatura dele não foi coletada, ou seja, eu vou dar um delete aqui, ó. Por quê? Porque esqueceram, porque o grupo esqueceu, porque o menino chegou depois, só pegou sexo, idade, maturação, mas na estatura não pegou, enfim. Não conseguiu coletar. Depois você só percebeu disso depois, tá? Só que isso aqui, pessoal, não pode ficar em branco, tá? Isso é um missing value. Isso é um valor ausente, tá? Eu vou chamar esse valor aqui missing de 9.999, beleza? Ele vai ser 9.999, vai ser meu missing valor. Só que se eu não disser que 9.999 é um valor ausente, é um valor que não foi coletado, tá? A estatística ela vai pegar 9.999 e vai pensar que é a estatura. Já imaginou uma pessoa com 9.999 centímetros? Pense no bichão grandão, viu, doido? Então, para isso não acontecer, a gente vai lá em variável view. E onde foi? Na estatura. Aí você vem aqui, ó, na linha de estatura, vem acompanhando. Quando chegar em missing valor, clica nos 3 pontinhos e vai dizer o seguinte, ó. Você vai marcar a segunda opção, discrete missing values, ou seja, quem é o missing valor? Você vai dizer, se tiver 9.999 é o missing valor, tá bom? Então você dá ok, tá? Apareceu aqui, ó, 9.999. Então não especificadamente só aqui nessa linha 7, mas se tiver todo mundo desaparecido aqui na estatura, ele vai entender que 9.999 é um valor ausente, beleza? Lembrando, sempre que tiver um valor em branco, vocês precisam dar um número. Eu sempre costumo chamar o número de 9.999. E sempre que eu coloco 9.999 onde estiver faltando esse número, onde está faltando o número, né, eu tenho que vir aqui e eu tenho que colocar aqui o valor ausente. Belezinha? Foi. Vamos continuar. Eu não vou mais deixar nenhum valor ausente. Eu acho que por esse exemplo aqui dá pra vocês estudarem. Mas, por exemplo, se tivesse um valor ausente lá em peso, eu teria que digitar lá 9.999 e aqui colocar também. Se tivesse um medicine ball, eu teria que colocar lá 9.999 e aqui também, tá? Então sempre que tiver um valor ausente, se tiver um quadrado em branco no meio das tabulações, vocês vão chamar de missing valor, vão colocar lá o número 9.999 como eu coloquei aqui, beleza? E na variável vocês vão colocar 9.999, o mesmo número que você colocou lá, tá ok? Aqui são as colunas, né? Não precisa alterar, não precisa mexer. Aqui são os alinhamentos, se você acha melhor colocar a esquerda ou a direita, enfim, não precisa mexer. E aqui é interessante vocês colocarem as medidas. Normalmente a gente está percebendo aqui, ó, tá trabalhando com maturação, só que a gente já categorizou, ela é 2, ou ela é 3, ou ela é 4, ela não muda mais.
então a gente vai chamar ela de nominal, tá? E a gente trabalhou com sexo também, né? E aí, ou ela é 1, ela é 2, e não vai mudar mais, porque você já disse ou é 1 ou é 2, tá bom? Que é o menino ou é menina. É menina, 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 é menina, 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 menina. E aqui você vai chamar de nominal também, tá? Os outros números, idade, estatura, peso, a gente não categorizou, ou seja, não precisa assim, não segue uma ordem, tá? Então eles vão ser números escalares, belezinha? E aqui a gente não precisa mexer, tá bom? Pode deixar o padrão que é input, tá? Pode permanecer assim. Show de bola? Finalizamos todo o fornecimento da planilha, todo o preenchimento da planilha. Deixa eu voltar aqui para a visualização dos meus dados de novo, tá? Tá aqui todo o fornecimento da planilha. E agora a gente vai começar a fazer nossas análises, tá bom? Primeira coisa, quando a gente vai fazer nossas análises, o que a gente tem que fazer é ir lá em Analyze. Perceberam aqui em cima? Analyze. E aí a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai pedir uma Descriptive Statistics, ou seja, estatística descritiva, tá? Em seguida a gente vai aqui, ó, e vai em Explore. Estão vendo aqui? Explore. Vou clicar em Explore, tá? E ele vai perguntar assim, ó, quem é sua lista dependente? Minha lista dependente, pessoal, é justamente as variáveis que eu quero comparar, tá? Que são idade, é só clicar, clicou uma vez em idade, é só clicar na setinha, aí vai baixando o cursor para baixo, o azul, e você vai clicando, massa corporal, dobra tricipital, dobra subescapular, médio cinibal, salto horizontal, tá? E quem é a sua lista de fator? Sua lista de fator, primeiro, você quer fazer o que? Você quer fazer por estágio maturacional, você quer fazer por sexo, tá? Eu vou fazer por estágio maturacional, tá bom? Show de bola? Vou deixar que sexo aqui, depois eu faço com ele, mas tem que fazer separado, tá bom? Por estágio maturacional. Em seguida a gente vai lá em Statistics, que tá aqui embaixo. E a gente vai perceber, você quer os dados estatísticos descritivos extremos, os percentéis. Eu vou pedir somente os descritivos, os dados estatísticos descritivos. Eu vou botar em continuar. Show? E aqui eu vou mais uma vez clicar nessa outra opção, que por sinal é chamada de opção, né? E ela aparece aqui, missing values, ou seja, sabe aqueles valores ausentes que estavam lá na sua planilha. Vocês querem excluir os casos, reportar os valores. Não, eu vou botar para reportar os valores, para ver se, como a gente só tem um valor ausente, vamos ver se vai aparecer aqui na nossa estatística aquele valor ausente. E vou continuar. Beleza, feito isso, eu vou dar um OK. Vocês vão perceber que aqui embaixo já está piscando de laranja, ó. Tá vendo? Piscando de laranja, que está dizendo output, ou seja, é onde a estatística vai aparecer. Só é clicar na janela, tá? E a gente vai analisar nossa estatística. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Coisa rápida. Tudo ok. Tudo ok. Vamos lá. Assim que apareceu, né? Apareceu aqui no caso as nossas variáveis de 1 a 11, beleza? Apareceu onde é que essa planilha estava salva. Apareceu aqui mensagem de erro, o warning, dizendo que os dados para a variável tal não é validado no formato F, né? Porque ela não é considerada um fator numérico, um dado numérico, que a gente salva em arquivo de texto, tá bom? No problem. Continue analisando aí a nossa estatística. A gente vai baixando até chegar em Examine, tá? Aí tem Examine. Aqui a primeira tabela, ela tem o que? Ela tem os casos, a validação em percentual, os valores ausentes, né? E o total. Olha que interessante. Lembram que só tinha um valor ausente e era para quem? Para a estatura.
que aqui apareceu a altura em pé. Por que apareceu a altura em pé? Né? Porque eu dei labels. Lembra onde tinha labels aqui, ó? Onde tinha labels aqui, variables labels, aí missing values, onde tem label, eu chamei de estatura e de altura em pé. Por isso que não apareceu mais estatura, e sim altura em pé. Eles vão aparecer tanto na tabela quanto nos gráficos, tá? É por isso, tá bom? Assim como peso corporal, lá provavelmente vai aparecer massa corporal no lugar de peso, porque eu dei nome ao variável, tá bom? Vamos voltar lá. É isso mesmo, massa corporal. E você lembra que na estatura eu criei um missing value, ou seja, um valor ausente? E aqui ó, a gente consegue perceber esse valor ausente. Ó, número 1, missing. Estão vendo aqui em cima? Número 1, missing, porque ela aparece, tá ok? Ele vai aparecer como valor ausente. Então, ou seja, nossa planilha está correta. Nossa planilha está assim, né, contabilizando o missing value, tá bom? E aqui análise descritiva aqui embaixo, né? Vai ter média, que é mean, vai ter os intervalos de confiança, vai ter mediana, variância, desvio padrão, mínimo, máximo, né? Vai ter tudo isso, tá bom? Então, ó, quando tiver mean, você vai saber que é a média. Média de quê? Média de idade foi 12,94. Desvio padrão, ST desvio. Desvio padrão, deviation. Desvio padrão da idade foi 1,24, tá bom? Ou seja, se eu pedir para vocês apresentem as médias do desvio padrão da idade, né, de meninos e meninas. Você vai, média foi tal, e assim sucessivamente. Vou baixando mais, vou baixando. Aqui, ó, apareceu tudo, dividido por estágio de maturação, tá? Por exemplo, no estágio 2 a gente tem 15 crianças, no 3 29 crianças, no estágio 4 23 crianças, tá? Na altura em pé vai aparecer lógico a mesma coisa, só que, chamando mais uma vez a atenção, eu coloquei o missing na altura em pé e aqui foi identificado, ó, número 1 tem um valor ausente na estatura, tá? Beleza pura e assim sucessivamente, ó, aqui apareceu a quantidade de pessoas, de crianças que estavam em cada estágio sendo estratificados, ó, entre os 3 estágios, tá? Só a nível de conferência. E aqui o estágio maturacional separado, ó. Me diga a média de idade do estágio maturacional 2. Você vai dizer, ó, foi 11,87, mais ou menos, desvio padrão 0,92, tá? Você consegue ver isso na análise descritiva. Análise descritiva exploratória. Tô descendo mais, tô descendo. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. E é isso aí, chegou até o final, tá bom? Então tá tudo separado aqui, de todas as variáveis. A estatística descritiva e exploratória, tá beleza? Vou voltar aqui, agora a gente vai fazer uma comparação entre os 3 estágios. Vou voltar para a planilha 1, tá? Vou lá em Analyze. Ó, a primeira que a gente fez foi estatística descritiva e exploratória, tá? Agora eu vou fazer o que? Vou lá em comparar médias. Comparar médias. Vou lá em... Se eu tenho 3 grupos, pessoal, 3 grupos, estágio 2, 3 e 4, eu vou utilizar qual teste? Um teste que analise a comparação de 3 grupos. Então, no caso, eu vou utilizar o ANOVA ONEWAY, tá? Vou lá no ANOVA ONEWAY, ele vai perguntar quem são as variáveis dependentes que você quer comparar. Você diz idade, altura, massa corporal, dobra do occipital, dobra do subescapular, medicinibol, salto horizontal. Com qual fator? Estágio maturacional. Ok? Isso aqui. Aí você vai vir lá em contrastes. Não precisa, se tiver branco, mantém em branco, não precisa adicionar nada aqui, tá bom? A estatística descritiva não precisa porque você já fez. E aqui critério de homogeneidade também não precisa. E aí é só dar um ok. Mais uma vez esperar aqui embaixo, piscar, ficar em laranja. Ficou em laranja, você clica.
vai aparecer sua nova estatística aqui, ó. On your way, estão vendo aqui? On your way. E aqui embaixo as suas comparações. E o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: na idade, né, aqui ó, nessa primeira coluna aparecem as variáveis: idade, altura em pé, massa corporal, enfim. Na segunda, entre os grupos e intragrupo, tá? Aqui embaixo, somando os quadrados, né, como se fossem os scores. Medida do score. O F representa a força da estatística e o SIG. Então eu quero que vocês olhem para onde? Olhem para a variável analisada, idade, e vocês precisam me dizer apenas se existiu diferença estatística significativa ou não, tá certo? Lembrando que para acontecer diferença significativa, esse número do SIG precisa estar menor do que 0,05. O número do SIG tem que ser menor do que 0,05. Tá ok? Então vamos lá. Para a idade, teve diferença significativa? Sim. Por quê? Porque o número é 0,000. Então isso é menor que 0,05. A altura em pé também apresentou diferença significativa. A massa corporal também apresentou diferença significativa. Dobra tricipital não apresentou. Por quê? Ó? Porque é maior que 0,05. Isso aqui é 0,417. Dobra subescapular não apresentou, porque é maior que 0,05. Médio cinibal não apresentou porque é maior. Salto horizontal não apresentou também porque é maior. Tá correto? Isso aqui foi um ANOVA on the way, comparando aqui os três grupos. Então, pessoal, no PSPP você consegue comparar os três grupos. A única desvantagem que tem é você comparou os três grupos, tá? Você encontrou que existiu diferença entre os grupos, beleza? Mas você não sabe em qual grupo aconteceu essa diferença. Ou seja, você não sabe se há diferença, você sabe que aconteceu diferença, mas você não sabe se foi no grupo 2 para o 3, se foi do grupo 3 para o 4, se foi do grupo 2 para o 4. Não tem como saber porque ele comparou os três grupos de uma vez só e deu um resultado estatístico de uma vez só, tá? Para a gente fazer isso, para a gente identificar aonde aconteceu essa diferença estatística, a gente tem que realizar um teste de comparação de dois grupos, que seria o teste T independente, tá bom? Ou seja, lá a gente consegue comparar se existe diferença. A gente já sabe que teve diferença aqui, mas lá a gente consegue identificar se foi do grupo 2 por 3, 2 por 4 ou 3 por 4, tá bom? A gente vai fazer isso. Então eu vou lá, mais uma vez, no PSPP, Analyze, comparar médias. Agora, independente samples de teste, ou seja, teste T para amostras independentes. Vou clicar nele aqui. Quais as variáveis que eu quero testar? As mesmas: idade, altura em pé, massa corporal, dobra tricipital, dobra subescapular, médio cinibal, salto horizontal. Quem são os grupos que eu quero comparar? O estágio maturacional, tá ok? Só que ele pergunta aqui para mim, ó, defina os grupos que você quer comparar. Eu vou definir. Aqui eu quero comparar o grupo 2 com o grupo 3. Aí dá um continuar. E aqui dá um OK. Mais uma vez vai piscar aqui embaixo de laranja. Vou esperar rodar o teste. Apareceu aqui, ó, teste T, tá? E aqui a gente vai analisar. A primeira tabela que aparece é uma tabela estatística, né? Uma tabela com estágio maturacional, provando que você comparou sim, ó, estágio 2 com estágio 3, né? Só eles dois. Aqui os números representando cada estágio. Aqui tem 16 crianças, aqui tem 29. As médias para a idade, médias de altura em pé, massa corporal, o desvio padrão e aqui o erro padrão. Beleza? E aqui embaixo sai a estatística do teste T. Prestem bem atenção como se deve ler a estatística do teste T, tá? Diferentemente da ANOVA on the way, onde só aparece o SIG,
só aparece um. O teste T aparece 2 SIGs, tá? O teste T aparece 2 SIGs, beleza? A primeira coisa que se deve fazer, deixa eu voltar aqui, ó, um SIG, tá vendo aqui, ó? E aqui está o segundo SIG, beleza? Ou seja, a gente tem que ler esses 2 SIGs de significância, você tem que ler os dois. Esse primeiro SIG, pessoal, esse SIG é referente ao teste de Levene, esse nome que aparece aqui em cima. O que é que esse SIG significa? Para que é que ele aparece aqui no teste T? Apenas para orientar a gente se a gente deve olhar para o SIG 2, para o número de cima ou o número de baixo. Voltando aqui mais uma vez, ó, o primeiro SIG do teste Levene só aparece um resultado. Já o segundo SIG, que é do teste T, aparecem 2 resultados, tá vendo? Qual desses aqui eu devo olhar, professor, para saber se houve diferença ou não? É o teste de Levene que vai dizer, beleza? Vamos entender isso aqui. O teste de Levene, vocês aprenderam que se o número de qualquer SIG, ou seja, que é o P, se o número de qualquer SIG for menor que 0,05, ele apresentou diferença significativa, correto? Então aqui, ó, no teste de Levene, se o número for menor que 0,05, a gente olha para o número de baixo. Se o número for maior que 0,05, a gente olha para o número de cima do SIG 2, tá bom? Então nesse aqui no caso, o número foi menor ou maior que 0,05? O número foi menor que 0,05. Desculpe, o número foi maior que 0,05, tá? Ou seja, 0,234. Então isso é maior que 0,05. Então a gente olha para onde? Para o SIG de cima, tá ok? Aí a gente vai fazer a segunda interpretação. Esse SIG de cima deu quanto? 0,023. É menor ou maior que 0,05? É menor que 0,05. Então significa dizer que para a variável idade, entre os grupos 2 e 3, existiu diferença significativa com o teste T, tá ok? Ou seja, existiu diferença significativa na idade entre o estágio 2 e 3. A gente consegue ver isso no teste T, né? Sabe que foi com 2 por 3, porque aqui a gente só está comparando dois grupos. Na ANOVA, a gente viu que existia diferença na idade, mas não tinha como saber em quais estágios aconteceu essa diferença. Como a gente aqui pegou só o 2 e o 3, a gente viu que foi entre o estágio 2 e 3, existiu diferença significativa para a idade, porque o número do SIG 2 foi menor que 0,05. Tá ok? A altura em pé, olha para o SIG do teste Levene, deu 0,871. É menor ou maior que 0,05? É maior. Então a gente olha para o número de cima. O SIG 2 deu 0,01. É menor que 0,05. Então existiu sim diferença significativa, tá? Então entre o estágio 2 e 3 existiu diferença significativa para a altura em pé. Massa corporal, primeiro SIG 0,761. É maior que 0,05. Então se esse primeiro SIG é maior, a gente vai olhar para o número de cima. O número de cima diz que o resultado foi 0,212. Esse número também é maior que 0,05. Então não existiu diferença significativa entre o estágio 2 para o 3 para a massa corporal, tá ok? Dobra tricipital. Olha para o teste Levene, 0,07. É maior que 0,05. Então olha para o número de cima do SIG 2. O número de cima deu 0,243, ou seja, é maior que 0,05. Então não existiu, mais uma vez, diferença significativa para a variável dobra tricipital entre o estágio 2 e 3. Tá ok? E assim vocês vão fazer sucessivamente. Lembrando que no teste T, para amostras independentes, vocês vão olhar o primeiro SIG. Se o primeiro SIG ele dá orientação para qual número você vai olhar para o SIG 2, porque no SIG 2 aparecem dois resultados de valor de T, tá ok? Então, se o primeiro SIG do teste de Levene for maior que 0,05,
você olha somente para o valor superior do SIG2. E aí sim você faz a interpretação da análise estatística, se existiu diferença ou não. Se o resultado do SIG1 for menor que 0,05, você olha para o resultado do SIG2 inferior. E aí você vai também fazer a análise estatística, vai dizer se houve diferença ou não. Lembrando que esse primeiro SIG, ele só serve para direcionar. Se for maior, olha para cima. Se for menor, olha para baixo, tá? E o SIG2, ele serve para dizer se existiu diferença significativa ou não, tá? Se for menor que 0,05, independente se for de cima ou de baixo, vai sim existir diferença estatística significativa, tá ok? Bom, eu fiz o teste T aqui com o estágio 2 e 3, agora eu vou ter que fazer mais um teste T com estágio 2 e 4 e depois um terceiro teste T com estágio 3 e 4, tá? Vou voltar aqui de novo. Analyze, comparar médias, né? Independent Sample T-Test. Já vou deixar as variáveis aqui, ó, porque eu tinha feito. Eu apenas vou clicar em definir grupos e vou mudar. Aqui estava 2 por 3 e agora eu vou comparar 2 por 4. Vou continuar. Continuar. E aqui eu vou dar um OK. Vai piscar mais uma vez aqui embaixo. Vou lá analisar. E vou esperar carregar. Já apareceu, ó. Apareceu a primeira tabela, né? Que é a estatística comparando o estágio 2 para o 4. Estão vendo aqui? E agora a gente vai analisar o teste de Leven e depois o significado do teste T. Ele diz o seguinte: o ANOVA, lembrando, o ANOVA disse que existia diferença significativa na idade, mas não dizia em quais grupos, tá? Aí eu precisei fazer um teste T para poder encontrar. E aqui mais uma vez, comparando o grupo 2 por 3, existia diferença na idade, e agora eu estou comparando o grupo 2 por 4 aqui em cima, né? E a gente já está percebendo que existiu diferença significativa. E a gente vai fazer a seguinte leitura. Primeiro SIG do teste Leven, 0,785, é maior que 0,05? É. Eu olho para cima ou para baixo? Para cima, professor. Muito bem. Olha para cima, tá? Aí vocês vão ler o de cima. O valor de P deu 0,000. Isso é uma diferença estatística significativa? É. Então a gente vai dizer o quê? Entre o estágio 2 e 4 de maturação, a variável idade apresentou uma diferença estatística significativa com valor de P igual a 0,000. A altura em pé, olha para o SIG, primeiro SIG, 0,58, é maior que 0,05, então olha para o número de cima, 0,00, também apresentou diferença significativa. A massa corporal, 0,988, né? Do teste Leven é maior, então a gente vai olhar para o número de cima, então deu 0,000, apontando mais uma vez diferença estatística significativa entre o estágio 2 e 4 para a massa corporal, tá bom? E assim sucessivamente. Agora eu preciso fazer mais um teste T, comparando agora o estágio 3 para o 4. Vou voltar lá de novo na Analyze. Só vou aqui definir os grupos. No lugar de 2 eu vou colocar 3. Vou dar um continue. Vou dar um OK. Né? Aqui já piscou, ó. Vou voltar lá. Vou esperar o teste T comparando 3 por 4. Já apareceu aqui, ó, o grupo estatístico, estágio 3 para o 4, tá vendo? Em todas as variáveis, ó, comparando 3 por 4. E aqui mais uma tabela de teste T, a qual a gente vai ter que fazer a mesma leitura, tá? Primeiro o SIG olha se foi maior que 0,05 para poder direcionar se olha para cima ou para baixo, tá ok? Beleza? Esse aqui eu vou deixar para a prova, porque não é possível, já tem 2 exemplos em cima. Eu vou dizer só esse aqui. Idade, primeiro SIG 0,081 é maior que 0,05, então eu vou olhar para o número de cima. O SIG 2, 0,000, ou seja, houve diferença significativa entre o estágio 3 por 4 para a variável idade cronológica, tá ok? E assim é feita, realizado a leitura dos demais, beleza pura, pessoal? Agora, para a gente finalizar, só falta a gente realizar uma estatística que também é comparativa e também utilizando o teste T, que é comparando, esqueçam os estágios de maturação e agora a gente vai apenas comparar o sexo masculino com o sexo feminino, tá bom?
Vou voltar lá mais uma vez. Analyze, compare means, que é comparar médias, ó. Independente sample t-test, tá ok? E aqui, ó, no lugar de maturação, eu vou tirar a maturação. Você viu? Cliquei em cima e cliquei na setinha de voltar. Eu vou clicar em sexo. E aqui eu preciso ainda definir os grupos, ó. Os grupos 1 e 2, que são os grupos que eu criei lá no início na tabela, chamando um de meninos e 2 de meninas. Aqui eu continuo. Fica clicando até dar certo, tá bom? Até não continue. E vou dar um OK. Aqui vai ficar laranja mais uma vez, aqui embaixo. Piscando. E eu vou lá no teste T. Ó, o que é que apareceu aqui? Apareceu já o sexo, a variável sexo. E aqui apareceu, ó, meninos e meninas. Ou seja, tem 35 meninos e 33 meninas. É por isso que foi o teste T independente, né? Porque os grupos são independentes e são os sexos diferentes. Tá ok? Meninos e meninas. Vamos lá mais uma vez. Eu comparei as variáveis aqui entre os sexos. E aqui é interessante, porque eu fiz isso para vocês perceberem que não é sempre que esse primeiro sig vai ser maior que 0,05. Ou seja, vai ter vezes sim que ele vai ser menor que 0,05, como esse exemplo aqui, ó, da altura em pé. E a gente vai ter que olhar para o número de baixo e não o número de cima do sig 2, tá ok? Então vamos lá comigo. A gente fez um teste T para amostras independentes, aqui em cima, ó, Independent Sample Test, tá? Para comparar as variáveis idade, altura em pé, massa corporal, dobra tricipital, subescapular, médio cinibal e salto horizontal, comparar isso entre os sexos, entre meninos e meninas, tá ok? O primeiro teste é apresentado, o teste de Levene, ele orienta para que a gente olhe ou para a parte superior ou inferior do valor apresentado no teste T, né, pelo SIG. Então a gente tem que olhar primeiro o primeiro SIG para saber se foi maior ou menor que 0,05. A gente consegue perceber que 0,988 é maior que 0,05. Então a gente vai olhar para a parte superior, né, que é 0,000, tá ok? Então, ou seja, entre meninos e meninas, né, existe diferença significativa para a idade, tá ok? Na altura em pé, o número do primeiro SIG do teste Levene deu menor que 0,05, tá? Deu menor que 0,05. Então a gente olha para a parte inferior do SIG 2. E a gente consegue perceber que o SIG 2 deu 0,000 e é menor que 0,05, apresentando também diferença significativa entre meninos e meninas para a altura em pé. A massa corporal, né? Ela deu 0,322, é maior que 0,05, a gente olha para cima. Também deu diferença significativa, né? Aqui, ó, 0,00, dizendo que existe diferença estatística significativa para a massa corporal entre meninos e meninas, e assim sucessivamente. Vou pegar mais um exemplo aqui, em que o primeiro SIG deu menor que 0,05. Ó, 0,03, menor que 0,05, então a gente olha para baixo, tá? Olhando aqui para baixo, deu 0,106, não é menor que 0,05, então não houve diferença significativa para a dobra subescapular entre meninos e meninas. Beleza, galera? É isso aí, esse tutorial, espero que ajude vocês, né? Lembrando que primeiro a gente faz uma nova NOA, se a gente quiser comparar os 3 estágios de maturação, tá ok? Só que lá o resultado da nova NOA não vai dizer se houve diferença ou não, mas não vai apontar em qual estágio aquela diferença aconteceu. Então, para isso, a gente precisa realizar 3 testes T, tá? Que é um teste T comparando 2 com 3, outro teste T comparando o 2 com 4 e um terceiro teste T comparando o 3 com 4, porque lá a gente consegue identificar se as diferenças aconteceram entre o 2 por 3, o 2 por 4 ou o 3 por 4, beleza? Lá a gente aponta onde aconteceu. O ANOVA NOA vai dizer também que aconteceu diferença, mas ele não aponta em qual estágio isso ocorreu. E para finalizar, o último teste T eu fiz aqui comparando os sexos, tá bom? Meninos e meninas, e comparei também as mesmas variáveis que eu comparei entre os estágios, tá ok? Não mexi no estágio de maturação aqui nesse último, eu apenas comparei meninos e meninas, tá? E lembrando que o ponto-chave é: olha primeiro o SIG do teste Levene, porque ele quem vai orientar para onde você vai olhar para o segundo SIG, que é realmente o SIG do valor significativo do teste T. Beleza pura? Um beijo a todos,
que isso contribua bastante para que vocês venham a ter uma nota muito boa na prova de bioestatística, tá? E que todo mundo tenha êxito na disciplina de bioestatística, e eu torço muito por vocês. Bom estudo, bom trabalho, até sexta. Abraço a todos.